Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa fonte, olha, fascinante e super influente, o Livro dos Espíritos. Foi organizado pelo Allan Kardec, né? Saiu na França em 1857. Isso mesmo, uma obra que tenta responder aquelas perguntas gigantes, né? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Exato. E a base são comunicações com o que eles chamam de espíritos superiores. É uma proposta ambiciosa. Com certeza. E o nosso papo aqui hoje é ir fundo nos conceitos principais do livro. Tipo, Deus, alma, mundo espiritual. Reencarnação, as leis morais. Isso. A gente quer extrair o essencial do que essa fonte traz, sabe? Tentar entender a visão de mundo que ela constrói. Vamos lá, desvendar isso. Vamos sim. E a nossa análise vai focar nos trechos que a gente tem, né? Tentando pegar a estrutura filosófica que o Kardec montou ali. É interessante como ele tenta dar uma roupagem racional para a vida, para a morte, para o universo. A gente vai investigar o que o livro diz sobre a natureza dos espíritos, o sentido da vida aqui na Terra e essa ideia de evolução da alma. Tudo pela ótica do livro, claro. Legal. E pensar que o começo histórico disso é bem curioso, né? Totalmente. Tudo começou com aqueles fenômenos, mesas girantes, batidas, coisas que ninguém explicava direito na época. E que viraram febre, né? Viraram. E segundo Kardec conta na introdução, isso evoluiu para mensagens inteligentes, com conteúdo. Certo. E o mais interessante, a explicação espírita teria vindo dos próprios fenômenos. Não era uma teoria que já existia e tentaram encaixar, sabe? Exatamente. E daí que vem o conceito central, a ideia de que existe um mundo espiritual, né? Habitado por espíritos. E esses espíritos seriam basicamente as almas de quem já viveu aqui na Terra. As pessoas que morreram, então. Isso. E o livro defende que eles podem interagir com a gente, com o mundo material, e se comunicar, geralmente usando médiums, pessoas com uma sensibilidade maior para isso. Entendi. E tem uma distinção que o livro faz logo no começo, que é bom mencionar rapidinho. Ele fala de alma vital, que seria tipo o princípio da vida do corpo. A energia vital. Isso, a alma intelectual, a inteligência, e a alma espírita. Essa sim seria o princípio individual que sobrevive à morte. É essa alma espírita que faz a jornada toda que o livro descreve. Saquei. Então essa ideia de que os espíritos são, na verdade, a gente mesmo, só que em outro estado. As almas depois da morte em níveis diferentes. Isso é bem central, né? É fundamental, muda toda a perspectiva do outro lado, né? Não é um lugar estático. Não é um lugar à parte com seres diferentes. Exato. E o livro tenta organizar essa diversidade toda. Ele propõe uma escala evolutiva, uma hierarquia, baseada principalmente no progresso moral e intelectual. Como funciona essa hierarquia? Olha, simplificando bastante, são 3 grandes ordens. A base seria a terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Imperfeitos. A marca deles é a influência forte da matéria ainda. Sabe, o espírito ainda está muito ligado às coisas terrenas. Isso se reflete em ignorância, orgulho, egoísmo, as paixões mais densas. Tem vários tipos aí dentro, desde os mais levianos até os que são mais voltados para o mal mesmo. Mas a ideia-chave é imperfeição, necessidade de aprender muito ainda. Ok. E subindo? Subindo um degrau, a gente encontra a segunda ordem, os bons espíritos. Ah, os bons. Aqui o espírito já começa a ter mais força que a matéria. O desejo de fazer o bem é o que move eles. As qualidades são bondade, conhecimento, moralidade. Mais elevados. Sim, eles querem praticar o bem, ajudar os outros a progredir. E também tem níveis diferentes dentro dessa ordem, porque a evolução continua, né? Claro. E lá no topo, a primeira ordem, os espíritos puros. Puros. O que significa isso? Seriam aqueles que já atingiram a perfeição. Relativa, né? A perfeição possível para nós. Eles teriam superado totalmente a influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta. Tipo, anjos. O livro sugere que figuras como anjos, arcanjos, se encaixariam aí, mas não como seres de outra natureza, sabe? Ah, entendi.
Seriam espíritos que chegaram lá, no topo da escada. Exatamente. Chegaram no ápice dessa escala evolutiva. Então, a grande sacada aí, segundo o livro, é que o pós-morte não é um ponto final, mas sim essa escada evolutiva, que a gente continua subindo. Ou pode ficar um tempo parado, dependendo do que a gente faz. Perfeito. E essa galera toda, essa hierarquia, não tá lá isolada, né? Não. Como assim? O livro diz que eles influenciam a gente o tempo todo, que a gente vive mergulhado nessa influência espiritual. Sério? Como? Os espíritos mais elevados, os bons, nos inspirariam coisas boas, pensamentos, sentimentos, dariam uma força nas dificuldades. Já os imperfeitos poderiam tentar jogar para baixo, sabe, explorar nossas fraquezas, nossas más tendências. Tipo o diabinho e o anjinho no ombro? É uma analogia válida, sim. E a figura do anjo da guarda, ou espírito protetor, entra aí. Seria um espírito bom, mais evoluído, que pega a missão de guiar e proteger a gente durante a vida. Interessante essa ideia da influência constante. Isso levanta a questão da nossa natureza, né? Da alma em si. Como o livro define a gente enquanto espíritos encarnados? Como a gente já adiantou, a alma é definida como um espírito encarnado. Simples assim. Mas como um espírito que é imaterial se liga a um corpo físico, denso. Boa pergunta. O livro propõe a existência do perispírito. Perispírito. Isso. Seria tipo um envoltório semimaterial, fluídico, que serve de ponte, de elo. Ele transmite as impressões do espírito para o corpo e do corpo para o espírito, como se fosse uma interface, sabe? Entendi, uma interface entre espírito e matéria. E para quê? Qual o objetivo de estar aqui, encarnado, com corpo, perispírito? Por que passar por isso? O objetivo principal que o livro apresenta é a evolução. Evolução. Sim. A encarnação seria uma ferramenta para depurar o espírito. As dificuldades, os desafios, as experiências da vida, tudo isso funciona como prova, como aprendizado, para a gente desenvolver potencialidades, corrigir defeito, avançar, intelectual e moralmente. E a meta final? A meta final, segundo a obra, é a perfeição, aquele estado dos espíritos puros que a gente falou. Entendi. E como essa evolução acontece ao longo do tempo? Aí que entra um dos conceitos mais famosos disso tudo, certo? Exato. A reencarnação, ou a pluralidade das existências. Várias vidas. Isso. A ideia-chave é, morreu o corpo, mas a alma espírita, né, continua. Não é o fim. Não é o fim. O espírito volta para o mundo espiritual, lá ele passa um tempo que o livro chama de erraticidade. Nesse período, ele pode pensar sobre a vida que passou, aprender, planejar o futuro e se preparar para encarnar de novo. E reencarna onde? Sempre na Terra? Não necessariamente. A nova encarnação vai ser num corpo novo, aqui na Terra ou, segundo o livro, em outros planetas habitados no universo. Sempre de acordo com o que aquele espírito precisa para evoluir. Então é um ciclo. É um ciclo. A gente já teve muitas vidas antes dessa e vai ter outras, cada uma construindo em cima da anterior. O progresso é gradual. Uma dúvida que sempre surge a gente pode regredir, voltar para trás nessa escada? O livro diz que não. O espírito não retrograda. O que a gente aprendeu, as qualidades morais que a gente conquistou, isso não se perde. Ah, bom. Mas isso não quer dizer que uma encarnação nova não possa ser em condições mais difíceis, sabe? Ou aparentemente piores que a anterior. Por quê? Basicamente por 2 motivos. Pode ser uma expiação para reparar erros, aprender com as consequências do que a gente fez de errado. Certo. Ou pode ser uma missão. Um espírito já mais adiantado aceita nascer em condições complicadas para ajudar um grupo, uma sociedade a progredir. Entendi. Expiação ou missão. Isso. E tem também aquela ideia bem interessante de que antes de reencarnar, o espírito, dependendo do nível de consciência dele, pode até participar da escolha das provas que vai enfrentar. Escolher as provas.
Como assim? Buscar aquelas dificuldades que vão ajudar mais a superar os próprios problemas, sabe? A evoluir mais rápido. Nossa, essa ideia da escolha das provas é fascinante. O livro detalha como isso funciona, quem escolhe o quê. Ele sugere que depende muito do nível do espírito, né? Quanto mais evoluído, mais clareza e liberdade ele tem para escolher provas que acelerem o progresso ou que permitam cumprir missões. E os menos evoluídos? Para os espíritos mais ignorantes ou mais presos a erros, a escolha pode ser mais direcionada, digamos assim, por espíritos superiores, sempre pensando no bem daquele espírito, mesmo que ele não entenda direito na hora. Entendi. A consciência varia. Varia. Mas a ideia é que a escolha ou a aceitação das provas está sempre ligada à lei de causa e efeito e à necessidade de evoluir. Faz sentido. Mas aí vem outra pergunta clássica. Se a gente já viveu tantas vezes, por que não lembra das vidas passadas? Poxa, seria útil, né? Para aprender mais rápido. Pois é. O livro chama isso de esquecimento providencial. Tipo uma bênção temporária? Uma bênção. Porque a justificativa é que lembrar de tudo, dos erros, dos sofrimentos, das inimizades, até das posições sociais ou dos amores de outras vidas, poderia causar uma confusão enorme na vida atual. Imagina. Relacionamentos de agora, que muitas vezes juntam pessoas que têm coisas para resolver de outras vidas. O esquecimento ajuda a gente a focar nos desafios de agora, meio que com uma página em branco. Uma página em branco. Mas essa memória apaga total ou fica alguma coisa guardada? Não some tudo, não. O livro sugere que as nossas tendências, sabe? Aquelas inclinações naturais, aptidões para certas coisas. Tipo, nasci sabendo fazer isso. Isso. Ou aquelas simpatias e antipatias que a gente não sabe explicar, até a intuição, ideias que surgem do nada, tudo isso seriam ecos, reminiscências veladas desse passado. Seriam como a bagagem que o espírito traz, moldando um pouco a personalidade e as experiências da vida atual. Entendi. Faz sentido. Então temos essa jornada de várias vidas aprendendo, esquecendo parte e como a gente sabe o que é certo e errado nesse caminho todo, o que guia a gente. Aí entram as leis morais. O livro diz que existe uma lei maior, divina ou natural, que rege tudo. E o mais importante, essa lei estaria escrita na essência, na consciência de cada um. Na nossa consciência. As leis morais que o livro detalha seriam como explicações dessa lei maior, aplicadas para a nossa vida. São guias para o progresso. Vamos ver algumas importantes. Vamos lá. Primeiro, a lei de liberdade. Essencial. O ser humano teria o livre-arbítrio. A capacidade de escolher. Exato. Escolher ações, pensamentos, o rumo da vida. A gente não seria fantoche do destino. A ideia de fatalidade, segundo o livro, se aplica mais aos grandes eventos da vida, ou às provas físicas que a gente escolheu ou precisa passar. Mas as escolhas morais do dia a dia, totalmente nossa responsabilidade. Isso é forte. E depois? Depois, a lei de igualdade. Afirma que todos os espíritos são criados iguais, na origem, simples e ignorantes, com a mesma capacidade de progredir. A igualdade é a regra perante Deus. Mas e as desigualdades que a gente vê no mundo? Inteligência, dinheiro, condição social. Seriam temporárias, consequência do estágio evolutivo de cada um, das vidas passadas ou das provas que a pessoa precisa naquela encarnação. E o livro também defende a igualdade de direitos entre homem e mulher, viu? Interessante. Mesmo em 1857? Sim, diz que ambos são espíritos com o mesmo potencial, o mesmo destino. Devem ter direitos iguais na sociedade, mesmo que cumpram papéis diferentes às vezes. Essa ideia da igualdade na origem é potente, mas contrasta muito com a realidade, né? Como o livro lida com essa tensão, além das provas e do estágio evolutivo? Ele argumenta que as desigualdades sociais, por exemplo, não são da vontade de Deus. Sabe, muitas vezes são fruto do nosso próprio orgulho, do egoísmo, do mau uso do livre-arbítrio. Culpa nossa, então. Em grande parte.
E superar essas desigualdades faria parte do progresso da humanidade toda. Conforme a gente for entendendo e aplicando melhor as leis de justiça e caridade. As diferenças de aptidão são naturais, claro, é a bagagem de cada um, mas não deveriam justificar dominação ou exploração. Entendi. E quais outras leis? Isso leva direto para a lei de justiça, amor e caridade. Justiça é dar a cada um o que é seu, respeitar o direito do outro. Mas só justiça não basta. Precisa de mais. Precisa de amor e caridade. E caridade aqui é bem ampla. Ser bom com todo mundo, ser indulgente, ou seja, compreensivo, tolerante com os defeitos dos outros e perdoar as ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Exato. Tem até uma frase famosa no livro: fora da caridade não há salvação. Mostrando que amar o próximo ativamente é o caminho para a nossa própria evolução. Forte isso. E tem mais alguma lei principal? Sim, a lei do progresso. A evolução é apresentada como lei da natureza, inevitável, para todo mundo, para todos os mundos. Ninguém fica para trás para sempre. Ninguém está destinado a ficar na ignorância ou no mal para sempre. O caminho é para frente, sempre. A velocidade depende do esforço de cada um para seguir as outras leis, né? Mas o progresso acontece para nós individualmente e para a humanidade como um todo, mesmo com os altos e baixos que a gente vê. Então, se a gente junta tudo isso, o livre-arbítrio, a causa e efeito da reencarnação, as leis morais, nossa, a responsabilidade em cima das nossas escolhas diárias fica enorme, né? Fica. A responsabilidade é um fio condutor em tudo isso. Nossas escolhas, nossas ações não definem só o agora. Elas moldam o futuro. Nesta vida, nas próximas e no estado em que a gente vai estar lá no mundo espiritual depois que morrer. E como o livro descreve essa vida depois, em termos de sofrimento, felicidade, como é? Olha, não são lugares físicos, tipo céu ou inferno como a gente imagina às vezes. Não. Não. O livro descreve o sofrimento e a felicidade futuros mais como estados de consciência, ligados diretamente ao nosso nível de adiantamento moral. Estados de consciência. Como assim? O sofrimento depois da morte estaria ligado às imperfeições que a gente ainda tem. Seria resultado do remorso pelos erros, da teimosia em continuar com paixões ruins, tipo orgulho, inveja, ódio, da frustração de ver a felicidade dos bons e não conseguir alcançar, até da angústia de ver as consequências ruins dos nossos atos, ou de estar perto de quem a gente prejudicou. Não é um castigo de fora, sabe? É uma consequência natural da nossa condição moral. Parece pesado. Pode ser, mas a boa notícia, segundo o livro, é que esse sofrimento não é eterno e nem inútil. Ah, bom. Isso, junto com a expiação, que é aceitar novas provas em outras vidas, seriam os caminhos para aliviar e superar esse sofrimento. Entendi. E a felicidade? Como seria? A felicidade seria na medida do progresso que a gente alcançou, da pureza moral e intelectual. E não é ficar parado sem fazer nada, não. 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 Seria uma atividade constante no bem, aprendendo sempre mais sobre o universo, sem as paixões negativas, convivendo em harmonia com outros espíritos parecidos com base no amor. A alegria de ver o outro progredir, de entender a sabedoria de Deus nas coisas. Tudo isso faria parte. Quanto mais elevado o espírito, maior a capacidade de amar, de entender e, por consequência, de ser feliz. E um ponto crucial que você falou, não tem condenação eterna, certo? Exato. O livro bate muito nisso. Pena eterna não seria compatível com a justiça e a bondade de Deus. Faz sentido. A duração do sofrimento dependeria do quanto o espírito insiste no erro e da vontade dele de melhorar. Deus, pelas leis da natureza e pela reencarnação, sempre daria os meios para progredir. A escolha de aproveitar esses meios, no entanto, é de cada um. É o livre-arbítrio de novo. Ok. Então, tentando amarrar tudo que a gente viu dessa fonte, o Livro dos Espíritos desenha um universo onde o mundo material e o espiritual estão ligados, interagindo o tempo todo. Isso. A vida aqui na Terra não é tudo.
é só uma etapa, né? Uma etapa-chave numa jornada bem longa de evolução da alma. Uma jornada que acontece por várias encarnações. Exato. E nessa jornada, a gente tem o livre-arbítrio, mas também tem essas leis morais universais para guiar. E tudo que a gente faz gera consequências para o nosso progresso, para o nosso estado futuro, aqui e no além. A responsabilidade individual é, nossa, gigantesca. É uma ótima síntese. E talvez, para a gente fechar essa nossa conversa, fica uma questão para pensar, né? Que vem direto desses conceitos todos que o Kardec apresentou. Manda. Se a gente levar a sério essa ideia de que a vida atual é só um pedacinho de uma corrente muito maior, e que cada pensamento, cada sentimento, cada ação nossa está moldando não só o nosso futuro espiritual, mas as condições das nossas próximas vidas, como isso poderia, talvez, mudar o valor que a gente dá para os desafios do dia a dia, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, o sentido que a gente dá para a nossa responsabilidade pessoal diante da vida, do universo? É uma pergunta que faz a gente olhar para dentro, para as nossas escolhas de um jeito bem diferente mesmo. Com certeza. Fica aí a provocação para pensar nas implicações dessa visão de mundo no nosso cotidiano.